Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto o São Paulo vai faturar com a transferência de Neverton, garoto da base, para o Shakhtar Donetsk. Quero te atualizar também sobre o Palmeiras. Gustavo Gomes no Al Nassr, dirigente do Verdão, me respondeu sobre essa possibilidade. Já no Flamengo as especulações são gigantes. Pogba e Sérgio Ramos na mira do rubro-negro. Falam ainda sobre o Corinthians. Existe proposta pelo zagueiro Murilo? Timão topa vendê-lo a partir de qual valor? Você vai saber tudo isso a partir de agora, além de informações sobre o futuro de Salazar. O meio uruguaio, pretendido por vários clubes, bateu o martelo e é novo reforço de um time. Tem ainda números da transferência do Vina para a Arábia Saudita. Botafogo recusando proposta por Tiquinho Soares, reforço assinado no Cruzeiro, números por Lanzini, enfim, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. E sem perder tempo, até porque tem informação aberta, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, tô colocando na tela as cotações do jogo entre Palmeiras e São Paulo, a grande partida dessa quinta-feira, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Você sabe que na ida deu São Paulo por 1-0. Minha sugestão de palpite para vocês, ambas as equipes não marcam, com cotação bem interessante de R$ 1,82 para você participar no XBet, fazer sua fezinha e mostrar que manja de futebol é super simples. Você vai clicar nesse link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro, só não pode esquecer de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é que o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense, vitória por 2-0 na condição de visitante, mesmo na Arena da Baixada. Com o resultado, o Flamengo elimina seu adversário pelo terceiro mata-mata seguido, e olha que o Atlético Paranaense vinha sendo um adversário complicado para o rubro-negro. Nesses duelos, nesses 3 mata-matas, foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate, 6 gols marcados e só 1 gol sofrido. O Fla eliminou o rival nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, nas quartas de final da Copa do Brasil desse ano e na final da Libertadores de 2022. Já o Grêmio precisou dos pênaltis para bater o Bahia e passar a semifinal. 1-1 no tempo normal, o Grêmio saiu atrás, conseguiou o empate e nas penalidades máximas venceu por 4-3. Em 35 edições da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio chegam à semifinal pela 10ª vez, mostrando muita capacidade e qualidade. Já John Textor, o presidente, o dono do Botafogo, foi flagrado ao lado de torcedores na arquibancada do confronto contra o Patronato. Na noite dessa quarta-feira, o Botafogo foi até a Argentina e venceu o time da segunda divisão em partida da repescagem da Sul-Americana por 2-0. A imagem do John Textor comemorando ao lado dos torcedores foi bastante interessante. Ele disse que não gosta de se vestir social durante os jogos, até por isso preferiu colocar uma japona do Botafogo e assistir com a galera. A saideira do giro de notícias. O Lecce da Itália desistiu da compra do volante Hércules, que pertence ao Fortaleza, vivia grande fase até se machucar contra o Atlético Paranaense. No último final de semana o jogo aconteceu no Castelão e ele teve um problema de ligamento. A oferta era de 4,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, proposta desfeita. O Hércules vai se recuperar no clube e daqui 6 a 8 meses estará à disposição para voltar para o Fortaleza. Bora falar agora sobre Lanzini, o meio-atacante argentino que deixou recentemente o futebol europeu e tem propostas do Vasco e do River Plate. A notícia sobre a informação ou sobre a proposta do River Plate vazou. O time argentino sugeriu 5 milhões de dólares por um contrato de 18 meses, número bem interessante, especialmente levando em consideração a dificuldade financeira pela qual passam os clubes de lá. O Lanzini não disse sim à proposta do River Plate, mas ficou de estudar e trazer uma posição nos próximos dias. O Vasco também é outro velho interessado no Lanzini, jogador dos mais interessantes, faria enorme sucesso com a camisa do clube brasileiro. Bora falar agora sobre reforço assinado no Cruzeiro. Zé Ivaldo é o primeiro reforço da Raposa para 2024. Zagueiro barra volante, que pertence ao Atlético Paranaense. O contrato dele termina em 31 de dezembro. Ele fazia parte daquela lista de 40 atletas que eu divulguei que já podem assinar um pré-contrato. Esse pré-contrato foi assinado nas últimas horas. Informação trazida pelo Samuel Venâncio. O Zé fechou com o Cruzeiro e se apresenta a partir de 1º de janeiro. Era um namoro antigo do Cruzeiro. Raposa tentou um acordo com o Atlético para a transferência do Zé Ivaldo nesse momento. O Atlético considerou a proposta do Cruzeiro ruim. A partir daí, Ronaldo Fenômeno e companhia começaram a trabalhar para transformar o Zé Ivaldo em reforço sem custos.
O Zé teve uma passagem recente pelo Cruzeiro de empréstimo na temporada passada, durante a disputa da Série B, gostou da forma como foi tratado, do profissionalismo do clube e da torcida, e é contratação certa pro próximo ano. Bora falar sobre o Botafogo. O Fogão recusou nas últimas horas uma proposta da Arábia Saudita por Tiquinho Soares. Era a grande preocupação do torcedor botafoguense. Essa oferta de 7 milhões de euros ou 33 milhões de reais por um atleta de 32 anos de idade. A proposta era boa. O problema é que o Tiquinho Soares é muito, mas muito decisivo pelo Botafogo, e a saída dele certamente colocaria em risco a disputa por títulos tanto do brasileiro quanto da Sul-Americana. Esse time da Arábia Saudita, que demonstrou a intenção de contratá-lo, não teve seu nome revelado. O Botafogo está adotando a estratégia de só vender o Tiquinho Soares pela multa rescisória, que é de 25 milhões de dólares. Pro Tiquinho, a proposta também chegou, não era uma proposta astronômica, 1 milhão e 200 mil reais por mês livres de impostos. Tiquinho ganha menos, embora com descontos. Para tirá-lo do Botafogo, o clube primeiro vai precisar se acertar com o John Textor. Se conseguir o aval do Textor, aí a negociação seguinte é com o Tiquinho. Outro dia contei para vocês que conversei com um amigo muito importante do Tiquinho, e essa pessoa estava lembrando que o atacante ainda não conseguiu fazer sua independência financeira, o seu pé de meia, até porque o maior salário da sua vida foi justamente no Botafogo. Se pintasse uma proposta astronômica de 4, 5, 6 milhões de reais por mês, ele faria força para ser negociado. Não é o caso dessa primeira oferta. Bora falar agora sobre Vina, que se despediu nessa quarta-feira do Grêmio. Quero trazer detalhes da transferência dele. O atleta, que pertence ao Ceará, está de mudança para o Al-Razan, time da Arábia Saudita. O negócio foi fechado por 1 milhão e 200 mil dólares, ou cerca de 5 milhões e 800 mil reais. O Ceará é dono de 70% dos direitos econômicos e embolsa o equivalente a esse valor, equivalente a esse percentual do valor de 5 milhões e 800 mil. O Grêmio fica com uma taxa de vitrine. Atleta que com a camisa do tricolor disputou 28 jogos, 4 gols e uma assistência, chegou a ser titular no empate 1-1 com o Bahia, disputado na noite dessa quarta-feira. A partir da saída do Vina é que o Grêmio trabalha para fechar a contratação do Luan. Com o Luan tá tudo certo. O Grêmio agora só aguarda que o Luan chegue a um acordo com o Corinthians em relação a salários e a rescisão do contrato. Informação super importante sobre Rodrigo Salazar, o meia atacante uruguaio que é pretendido por Santos, Internacional, Vasco, já foi especulado também no São Paulo, oferecido para Palmeiras e Flamengo. Enfim, ele esteve no noticiário em praticamente todos os clubes do Brasil. Mas, por incrível que possa parecer, o futuro do Salazar não será no nosso futebol. Ele acertou nas últimas horas a transferência para o Braga de Portugal, negócio fechado na casa dos 6 milhões de euros. O Salazar, inclusive, é esperado nessa quinta-feira em Portugal para a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Santos chegou a se aproximar dessa oferta de 6 milhões de euros do Braga, só que o CEO do Schalke trabalhava no Hamburgo, também da Alemanha, quando o Santos teve um enorme problema nos pagamentos do Kleber Reis. Você vai lembrar, né, zagueiro que foi vendido do Hamburgo para o Santos não pagou, o caso foi parar no Transferban. A partir desse episódio, o hoje CEO do Schalke entendeu que correria um enorme risco de vender o Salazar para o Santos e não receber o dinheiro. O Peixe ainda tentou explicar que era uma outra administração, que era o Modesto Romo o presidente na época, e que inclusive o pagamento da grana no Transferban para evitar uma punição maior ao Santos foi feito pelo atual presidente. O Andrés Rueda, na oportunidade, emprestou esse dinheiro. Não adiantou, o Salazar vai mesmo jogar no Braga e o Santos acabou desperdiçando essa contratação, embora tenha feito movimentos importantes nos últimos dias. Lateral esquerdo Dodô, volante Jean Lucas e o atacante Júlio Furque foram contratados. Cheguei a contar para vocês que o Jean Lucas, comprado por 6 milhões de euros junto ao Mônaco, lá da França. Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro, é o mais novo alvo do Peixe. Bora falar agora sobre Murilo. Nos últimos dias, muitas especulações dando conta de que o Corinthians pode negociar o zagueiro de só 21 anos de idade e teria recebido uma oferta de 8 milhões de euros ou 46 milhões de reais. A equipe interessada no Murilo não foi revelada. O Samir Carvalho, que tem um canal no YouTube, o Café do Setorista, trouxe informações sobre essa proposta de 8 milhões de euros e sobre a intenção do Corinthians em só negociá-la a partir de 20 milhões de euros ou 107 milhões de reais. A ideia é que o Corinthians não vendesse o Murilo, se é que é para vender, vai vender por 20 milhões de euros, mais do que o dobro do que essa suposta proposta. O que eu fiz? Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa quinta-feira, procurei um dirigente importante do Corinthians, um cara que trabalha no dia a dia do CT.
E a resposta desse dirigente em relação ao suposto interesse internacional foi o seguinte: não recebemos qualquer oferta por nenhum atleta. Alguns agentes têm apelado para a imprensa e utilizado vocês para potencializar uma possível oferta e despertar o interesse em algum clube, mas zero até o momento. Ainda perguntei se existe no Corinthians um preço de 20 milhões de euros pelo Murilo e a resposta foi: não estamos precificando ninguém e faremos de tudo para não perder nenhum atleta importante nessa janela de transferências. Fecha aspas. Informações exclusivas e quentinhas da manhã dessa quinta-feira para você, torcedor corintiano. Vale a lembrança de que o Murilo tem só 18 jogos pelo time principal, foi promovido recentemente, mas já causou enorme sensação ao principal zagueiro do elenco. Tem atuado ao lado do Gil, do Caetano e do Bruno Mendes. Corinthians que tem problemas para esse setor, tem poucos jogadores. Bora falar agora sobre a bomba das últimas horas, pelo menos nas redes sociais. Apareceu a informação de que o Flamengo quer Sérgio Ramos, espanhol, e Pogba, o francês. Seriam duas baita contratações, quero explicar cada um dos casos. Em relação ao Sérgio Ramos, informação divulgada pelo jornalista Fernando Cises, ele afirma que o Flamengo já abriu uma negociação com o Sérgio Ramos, existiram 3 contatos e o Fla garantiu na última reunião que fará uma proposta muito em breve. Sérgio Ramos, 37 anos de idade, livre desde que deixou o PSG nos últimos dias. Atleta super campeão por Sevilha e Real Madrid, jogador de seleção, de Copa do Mundo, campeão mundial, fez 45 jogos, 4 gols e 1 assistência. Se eu acredito na possibilidade de o Sérgio Ramos jogar no Brasil? Não. Especialmente com o mercado tão agitado e várias propostas, mas que seria muito legal vê-lo por aqui, não há a menor dúvida. Sobre Pogba, negócio ainda mais complicado, porque se o Sérgio Ramos está livre, o Pogba ainda pertence à Juventus. Aí você vai falar, mas Nicola, a Juve topa vendê-lo por 10 milhões de euros. Verdade, está longe de ser um valor super alto. Pogba que tem só 30 anos de idade. O que seria mais complicado pro Pogba era convencer o meio atacante francês a aceitar uma enorme redução salarial. É que ele ganha na Juventus 5 milhões e 700 mil reais por mês. O Flamengo não tem pagado mais do que 2 milhões de reais por mês a seus atletas, ou seja, Pogba precisaria reduzir consideravelmente suas cifras. Aí você deve estar lembrando, mas Nicola, o Pogba já foi visto vestindo uma camisa do Flamengo, é verdade. Ele conhece o rubro-negro, tem carinho, admiração, mas tudo isso não faz com que ele receba tanto. O fato de gostar de um time não vai lhe garantir uma condição financeira como ele teria, por exemplo, nos Estados Unidos e na Arábia Saudita, mas quero trazer essa repercussão nas redes sociais. Falou-se muito ao longo de toda a madrugada sobre Sérgio Ramos e Pogba. Eu acredito na possibilidade? Nenhuma das duas, mas queria saber a sua opinião. O quanto o Flamengo mudaria de patamar com a chegada de ambos? Só para arrematar, vale a lembrança de que a vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense confirma um bom momento do time. Uma derrota nos últimos 17 jogos, são 12 vitórias, 4 empates e uma derrota. O time é semifinalista da Copa do Brasil, está nas oitavas da Libertadores e é vice-líder do Brasileirão. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que respondeu sobre Gustavo Gomes. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa quarta-feira que o Al Nassr da Arábia Saudita, o time de Luiz Castro, que é o Arrascaeta e o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, a negociação via André Curi. Para falar a verdade, o André Curi está representando o Al Nassr nessas duas tratativas. Embora não existam propostas oficiais para Palmeiras e para Flamengo, o Arrasca e o Gustavo Gomes já foram avisados sobre o interesse. E a curiosidade é que durante a madrugada o Gustavo Gomes chegou a postar um story na conta dele no Instagram com a música Gratidão do Lennon. E o problema é que logo depois ele acabou apagando essa música, essa postagem. Muita gente não entendeu o motivo, começaram a imaginar que poderia ser um agradecimento ao Palmeiras porque ele estava indo embora. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente super importante do Palmeiras para perguntar se existe chance de o Gustavo Gomes ser negociado. Atleta que ganha 1 milhão e 300 mil por mês com a camisa palmeirense pularia para pelo menos 2 milhões e 400 mil se mudasse para a Arábia. Resposta desse dirigente: chance zero. O Gustavo Gomes não vai sair do Palmeiras em hipótese alguma, fecha aspas. Com essa taxação, com essa afirmação, a gente encerra esse assunto e se pintar alguma novidade eu conto para vocês. Ainda sobre o Palmeiras, Kevin, atacante, e Kaique, goleiro, foram promovidos ao time principal. Eles vinham atuando no Verdão Sub-20, disputaram a Copinha, estiveram também na Libertadores. O Kevin chega para o lugar do Giovani e o Kaique chega para o lugar, o Giovani foi vendido para o Al Saad, e o Kaique chega para o lugar do Vinícius Silvestre, liberado para atuar no Portimonense.
Bora fechar o vídeo com outra informação importante. Na manhã dessa quinta-feira, o GE trouxe a notícia de que o Neverton, atacante de só 18 anos de idade, das categorias de base do São Paulo, foi negociado com o Shakhtar Donetsk. O pessoal do GE só não conseguiu a informação das cifras. Eu, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do Tricolor e essa pessoa me assegurou que o negócio foi fechado em 3 milhões de euros, ou 16 milhões e 100 mil reais. São Paulo tem adotado cautela na divulgação das cifras e dos valores, até porque tem jogo à noite, a ideia era não criar uma notícia que poderia diminuir o impacto ou causar preocupação no torcedor do São Paulo, mas a transferência do Neverton para a Ucrânia está praticamente sacramentada. Ele deve viajar nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Só 18 anos de idade, nunca atuou pelo time profissional nessa temporada. 19 partidas e 4 gols pelo Sub-20. O Shakhtar estava no mercado brasileiro em busca de um atacante de lado de campo, já havia feito proposta ao Kevin do Palmeiras, primeira proposta de 6 milhões de euros, segunda proposta de 10 milhões de euros, o Palmeiras disse não a ambas. A partir daí mudou o seu foco, o Shakhtar foi em busca do Neverton e conseguiu a contratação por um valor bem inferior, 3 milhões de euros, que não vão salvar as contas do São Paulo, mas vão garantir pelo menos um alívio. A ideia do Tricolor é não ter de se desfazer dos seus jogadores principais, então negocie esses jogadores periféricos. O que você achou da negociação? Faria se fosse presidente ou dirigente do São Paulo? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!